tuberculose ou qualquer outra doença. É quando Deus salva um pecador. Chegou a sua vez, sua vida vai se transformar. Renove a sua esperança. Chegou a sua vez. Shalom, queridos. Bom dia, mais uma vez declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o motivo da nossa paz, a razão da nossa alegria e Ele é o firme fundamento da nossa fé. Quero fazer um convite. Antes de eu fazer o estudo hoje, quero fazer um convite para você. Para que você esteja comigo na festa da virada. Você já rompeu o ano na igreja? Eu quero convidar todas as pessoas que nunca viraram um ano em uma igreja. Rapaz, você não sabe o que você está perdendo. É bom demais você virar um ano orando, louvando, cantando, ouvindo a palavra, recebendo palavra profética. Não tem nada melhor não. Você nunca virou o ano na presença de Deus desse jeito? Então olha, chegou a sua vez, chegou a sua hora, está na hora. Venha romper o ano comigo, venha romper o ano com minha família, venha romper o ano com meus amigos, com a família de Deus. Vamos estar juntos dia 31, 9 da noite, a partir de 21 horas, tá certo? Nós vamos estar aqui na frente da primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, na Avenida ACM 3749, tá bom? Vai ser espetacular, você é o nosso convidado. Ok, semana passada nós começamos um estudo e eu iniciei esse estudo dando um testemunho de que para mim não foi fácil ministrar sobre esse assunto. Eu preguei sobre esse assunto 3 semanas seguidas na igreja, nesse mês de dezembro, final de 2010, e eu fiquei impactado com a resposta. Deus tocou meu coração e disse que eu tinha que ensinar sobre um assunto que há 10 anos, como um pastor, eu não pregava, aqui em Salvador. É um assunto, na verdade, que muitos pastores não querem pregar, porque parece que a gente está querendo amedrontar as pessoas, ameaçar as pessoas, e não é nada disso. Eu descobri que o maior pregador desse tema foi Jesus. Ninguém na Bíblia falou desse assunto mais do que Jesus. E toda vez que Jesus falava sobre esse assunto, não era para aterrorizar ninguém, era para alertar. Ali era um homem cheio de compaixão pelos ouvintes. E ele dizia: Deus tem algo melhor para você. Que tema é esse? Que tema é esse que trouxe tanto impacto assim na igreja local? Em 3 semanas, cerca de 400 pessoas aceitaram Jesus na igreja. Foi tremendo, foi um avivamento. Que tema é esse? Sobre o inferno. É isso mesmo que você ouviu. Quem sabe você engoliu seco, quem sabe você até se arrepiou. Mas é arrepiante mesmo. É uma verdade. Ministrei semana passada, você tem que entrar no site www.com12.com, você tem que pegar a mensagem da semana passada, clique ali e ouça. Meia hora ali o programa, você vai ser abençoado. E hoje eu vou dar continuidade. A minha oração é que o impacto que houve na nossa reunião possa ter um impacto agora nesse encontro nosso com Jesus. Tá bom? Bem, antes de eu falar sobre o inferno, eu preciso esclarecer algumas coisas sobre a eternidade. Porque o inferno tem tudo a ver sobre a eternidade. E uma das coisas que nós temos que ter consciência é que todos nós vamos para a eternidade. O primeiro fato da eternidade que eu quero compartilhar com você é que a eternidade é para todos. Você poderia repetir isso comigo? A eternidade é para todos. Em outras palavras, todas as pessoas irão existir para a eternidade, ou no céu ou no inferno. Mas a eternidade é para todos. Por quê? Porque ainda que nós nascemos, Deus fez a nossa alma nascer, mas a alma é imortal. Ainda que o corpo morra, e o corpo vai ser um dia sepultado debaixo do solo ou no solo,
a nossa alma vai seguir. E isso está em toda a Bíblia. Você que gosta de anotar, Daniel 12, versículos 2 e 3. E tem um texto aqui que eu vou ler. Eu não posso ler muitos textos, que o programa, não temos tanto espaço assim no programa para a gente fazer. Mas veja Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Ok? Diz assim o texto. Jesus Cristo estava falando sobre pessoas que tinham um coração voltado para Deus e outras pessoas que não tinham. No finalzinho do capítulo ele diz: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você vê uma dualidade aqui de realidade. Uns vão para a eternidade com castigo, outros vão para a eternidade com vida. Porque falamos muito sobre vida eterna, mas existe também o que a Bíblia chama de morte eterna. Segundo fato sobre a eternidade, e isso é muito, muito, muito importante. Só existe uma vida na terra para escolher o destino. Só existe uma vida na terra. Você só tem uma chance na terra para você escolher seu destino da eternidade. A escolha não é de Deus. Ele deixou isso na nossa mão. Como assim só tem uma vida? Pois é, Hebreus 9, 27. Tem muitos textos que eu poderia mostrar para você, querido, muita coisa, mas eu vou mostrar só um versículo para cada ponto desse que eu estou mostrando, que estou compartilhando com você. A Bíblia diz assim: ouça o que a palavra de Deus diz. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes o homem está destinado a morrer? Uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Eu vou falar sobre isso no final do programa. Depois da morte vem o quê? O juízo. Então, a Bíblia é clara em mostrar de que nós só temos uma chance. Só tem uma morte na terra. A Bíblia condena radicalmente a reencarnação. Se você ouvir um dia alguém abrir a Bíblia e pregar sobre reencarnação, essa pessoa está torcendo a Bíblia como você torce uma roupa molhada querendo tirar a água dela. É mexer na Bíblia, é arrancar, é extrair do contexto, é bolir para um pretexto. Não tem nada mais objetivo e claro do que Hebreus 9, 27. Todos os homens estão destinados a morrer só uma vez. Essa questão de reencarnação, bem, querido, todo mundo tem a liberdade para ensinar o que quiser. Mas hoje está difícil ensinar qualquer coisa, porque a Bíblia está aí como prova. Antes, quando ninguém tinha a Bíblia, antes, quando matavam as pessoas que queriam imprimir Bíblias, antes, quando queimavam Bíblias nas praças e dizendo que era uma oferta para Deus, porque todos os homens eram tão impuros, eram indignos de segurarem uma Bíblia. E aí retinham a palavra das pessoas e ensinavam o que queriam. E aí foi a bagunça que foi o nosso passado. Mas hoje, todo mundo tem uma Bíblia. E basta você olhar na palavra. Você tem uma chance só. Depois desta vida aqui, Deus nos dá muito tempo para decidir se a gente quer Jesus ou não, se a gente quer Deus ou não, se a gente quer a palavra de Deus ou não. É uma vez só. Ok. E João 3,16, um versículo muito conhecido, terceiro fato e último fato sobre a eternidade que a gente vai falar agora, é que o único caminho para a eternidade com vida é através da fé em Jesus. O único. O céu e o inferno, ou o inferno, é determinado pela fé em Cristo Jesus. João 3,16 diz assim: porque Deus, você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele doou, Ele entregou o seu único Filho, para que qualquer pessoa
qualquer um, de qualquer país, de qualquer classe social, de qualquer estado emocional, para que todo aquele que nele crê não pereça, castigo, não tenha juízo, condenação, mas que tenha a eternidade com vida, que tenha a vida eterna. No versículo 18 diz assim: porque Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Tem muita gente que não entende isso, ou que não percebe isso. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus não veio mandar ninguém para o inferno. Jesus não veio queimar ninguém, fazer churrasquinho das pessoas, nada disso. O mundo já está condenado, o ser humano já é um ser condenado. Querido, se todo mundo voltasse para essa vida aperfeiçoado, o mundo ia de mal a melhor, porque todo mundo só volta melhor. Todo mundo tem 20 chances, 10 chances para ficar melhorando. Então, meu irmão, que mundo é esse que só vai de mal a pior? É porque a chance é uma vez só. E é nessa vida que a gente define se a gente quer ser salvo ou não. Porque condenados já estamos. E ali está escrito no versículo 18. Porque todo aquele que não crer, todo aquele que crer será salvo, mas quem não crer em Jesus já está, não será, já está condenado. O homem já nasce pecador, já nasce com tendência pecaminosa. E Jesus não veio condenar, porque nós já somos pecadores. Jesus veio tirar o pecado, ele veio nos salvar. Então são os 3 pontos. Agora, 3 fatos sobre o inferno, ok? 3 fatos sobre o inferno. Primeiro, o inferno foi criado originalmente para o diabo e os seus demônios. Então, primeiro ponto, o inferno foi criado, ok? Quem criou o inferno? Foi o diabo? Nunca, jamais. Por quê? Porque o diabo não tem poder de criação nenhum. Ele não tem poder de criação. Ele é um ser criado, ele é uma criação, uma criatura. É um anjo, foi um anjo de luz que perdeu a glória, perdeu a luz e se tornou trevas. Ele não só é um anjo criado, mas ele é um anjo caído. Tá certo? Então o diabo não tem poder de criar nada. Ele tem poder de bagunçar, confundir, mexer com a cabeça das pessoas. É isso ele tem, mas criar, não. Então quem criou o inferno? O Criador. E quem é o Criador? Jesus Cristo. A Bíblia diz: todas as coisas, visíveis ou invisíveis, materiais ou espirituais, todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, porque nada do que se vê foi feito sem Jesus. Tudo foi criado através dele, por ele e para a glória dele. Então Jesus criou o inferno para o diabo e para os demônios. Onde está escrito isso na palavra? Mateus 25, veja comigo, Mateus 25, versículo 41. Está escrito assim, Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, não dá para eu explicar isso agora: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que é isso? Inferno. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Anjos caídos, demônios, tá certo? Então, o inferno foi criado por Jesus Cristo. Então, vamos tirar da cabeça aquela ideia de que o inferno é a casa de Satanás. Vamos tirar da ideia de que o diabo mora no inferno. O diabo não mora no inferno. Vamos tirar da ideia de que o diabo está no inferno, que tem uma mesa enorme e ele fica ali, sabe, planejando, arquitetando coisa ruim. Não é nada disso. Isso é coisa que a religião ensinou, que por alguma razão chegou até a gente. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, até sobre o inferno. Tira da cabeça que o diabo, aquele cara vermelho, chega a estar tão bronzeado do calor do inferno que ia estar vermelhão. Tem 2 chifres na cabeça e um tridente na mão. Não é nada disso, querido.
O diabo não está no inferno. Por quê? Porque quem entra no inferno não sai mais. O inferno é uma prisão. O Hades é uma prisão. A Bíblia diz que um dia ele vai ser lançado lá e nunca mais vai sair. Então não tem essa de achar que os demônios entram no inferno, pegam uma ideia e voltam, depois voltam para o inferno, dão um relatório e retornam. Aí você diz, onde é que está o diabo então, se não está no inferno? Eu sei lá, irmão, onde é que está o diabo. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que ele é chamado príncipe dos ares. Príncipe dos ares. Então ele está em um nível de atmosfera espiritual. Paulo ensinou que existem 3 céus. O último céu, o lugar do trono de Deus, onde não entra capeta, demônio, anjo caído, não entra nada, Satanás, nada, não entra nada lá. Lá é o trono de Deus. Então nós entendemos o seguinte, que no primeiro céu, essa é a atmosfera dos homens. Mas existe uma camada intermediária, isso não é físico, isso é espiritual. Aonde está justamente esse reino espiritual, onde tem demônios, onde tem anjos de luz também. E ali tem um confronto. E é nesses ares que o maligno fica de lá e para cá, de nação a nação, de lugar em lugar, tentando trazer tristeza, pobreza, infelicidade, maldição, pecado na vida das pessoas. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio abolir toda essa maldição e nos dar vida com abundância. Você crê? Diga amém. Então nada disso de pensar que o inferno é a casa de Satanás e lá ele é o Senhor. Porque ele não é Senhor de nada. O diabo não é Senhor de nada. Quem é Senhor dos senhores? Quem é? Jesus Cristo. E você sabia que Jesus até no inferno é Senhor? Você sabia disso? Quem é o Senhor no inferno? É Jesus. O inferno é uma cadeia. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. É uma prisão. E foi Jesus que criou uma prisão para os demônios. Então Jesus é Senhor no céu, Jesus é Senhor na terra, Jesus é Senhor na selva, no oceano, nas estrelas, nos planetas, no inferno, aonde tem a criação dele, e tudo é criado por ele, ele é o Senhor da criação. E ele disse, eu construí isso aqui, eu vou colocar o diabo aqui dentro. E ele não vai sair mais. Então ele é que manda no inferno. Tá certo? Você pode dar um glória a Deus onde você está, em nome de Jesus. Ok. Então, originalmente o inferno foi esse o primeiro ponto. Originalmente o inferno foi criado para o diabo, não para os homens. Nada disso. Deus não criou o inferno para homens. Aí você diz, então por que os homens vão lá? Isso aí é uma boa pergunta. O inferno passou a ser um lugar para aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Ficam inventando um monte de outras coisas, mas se rejeita Jesus como único meio de salvação e como Filho de Deus, o inferno passa a ser um local, um lugar para eles. A Bíblia diz em Mateus 13, 41, é muita coisa para a gente ver. Mateus 13, 41, está escrito, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, é o inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, mais uma vez, um lugar de consciência, a pessoa chorando por consciência, é a alma chorando. Ranger de dentes, ódios a Deus. Enquanto a Bíblia diz que no céu o Senhor enxugará o quê? Toda lágrima. Então, inferno não foi criado para homens, mas os homens que querem seguir o exemplo do diabo vão terminar no destino que o diabo tem. O diabo fez o quê? Se rebelou contra Deus, se rebelou contra o Senhor. E todo homem que vira as costas para Deus, se rebela para Deus, vai ter o mesmo fim. Eu vou ter que adiantar aqui que o tempo está voando. Mas um outro ponto, Apocalipse 14, 11, eu não vou ler. Mas a Bíblia diz que é um lugar de fogo eterno que nunca se apaga. Apocalipse 14, versículo 11. Ou seja, o inferno é eterno e irreversível. Irreversível. Não se pode mudar. Uma vez que está lá,
não sai mais. Agora, para a gente aprofundar um pouquinho. Quando o maior mestre de todos os tempos ensinou sobre o inferno, ele usou duas expressões no grego, certo? Quando o Novo Testamento foi escrito, duas palavras para explicar o inferno. Por que duas palavras? Porque são dois momentos e dois lugares diferentes. A primeira palavra é Hades, H-A-D-E-S, e a segunda palavra é Gehenna, G-E-H-E-N-A, ok? Hades e Gehenna. No português, quando a gente lê a Bíblia, só está tudo traduzido inferno ou lugar de chamas, lugar de fogo e enxofre. Por quê? É por causa da diferença dos idiomas. Isso é normal, até hoje em dia é assim. Você vai traduzir uma coisa para português, para inglês, você não tem uma palavra que encaixa direito, às vezes perfeitamente. Então, Hades no original significa o lugar para onde as almas partiram. Ou seja, o corpo morreu, o coração parou de bater e a alma foi para algum lugar. Semana passada a gente viu que o homem que foi salvo, os anjos levaram ele. O corpo foi para a terra, mas a verdadeira pessoa viva, a alma, essa alma foi levada por anjos à presença de Deus. Então, o que a gente entende aqui é o seguinte: eu tenho muitos textos, Mateus 11, 23, Mateus 16, 18. Mateus 11, 23 está aí na tela, pelo menos é a referência que você escreve. Mateus 16, 18. Esse é o lugar para onde as almas partiram. Agora, a segunda palavra que Jesus usou foi Gehenna, que significa o lugar de chamas, o lugar de muitas chamas. É por isso que a Bíblia fala do lago de fogo e de enxofre. Agora, o que separa Gehenna, Hades e Gehenna, esses dois momentos? É o que a Bíblia chama do juízo final. O grande trono branco, o julgamento final, que está lá escrito em Apocalipse. No finalzinho do Apocalipse, capítulos 20, 21, 22, está tudo ali no final. Ouçam bem. Pense comigo. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Pense comigo. O que acontece quando um criminoso é apanhado? Ele é preso no seu crime, no seu ato de crime. O que acontece? Ele vai para onde? Para a cadeia, exatamente. E ele fica na cadeia aguardando alguma coisa acontecer. O quê? O julgamento dele. Ele vai ser julgado. E depois que ele é condenado, aí ele vai para a penitenciária. Penitenciária. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando uma alma morre sem Deus, sem salvação em Jesus, a alma vai para o Hades, uma prisão, uma cadeia eterna. E ela fica aguardando o dia que a Bíblia chama do grande dia, o dia do Senhor, o juízo final. Se uma pessoa morreu 1000 anos atrás, ela ainda está na prisão do Hades, aguardando o dia que não aconteceu. Quando a Bíblia diz que toda língua confessará, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E depois ele vai julgar a terra. Todos os homens serão julgados por todas as suas obras. E quando os homens forem condenados porque não se arrependeram das suas obras, então eles irão para Gehenna, o lugar de chamas, o lugar de fogo eterno que nunca se apaga. É a penitenciária. Então, essas são as duas coisas. E eu vou ter que encerrar. Uma pena, eu queria ter mais meia hora com você. Mas eu vou encerrar aqui. A Bíblia ensina que existem recâmaras no inferno, como recâmaras de profundidade. E isso significa graus de sofrimento. Jesus Cristo uma vez olhou para a cidade de Cafarnaum e disse: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Que foi destruída aquela cidade por causa do nível de pecado que havia naquela cidade. Jesus olhou para Cafarnaum e disse: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma eu realizasse os milagres que eu realizei em vocês, se eu tivesse curado em Sodoma cegos,
aleijados, leprosos, ressuscitados mortos, Sodoma estaria existindo até hoje. Então eu digo a você, Cafarnaum, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Uau! Jesus está dizendo que vai haver graus de condenação, graus de sofrimento. E quem vai ter maior sofrimento? Aqueles que tiveram a maior oportunidade de se arrepender. Cafarnaum teve a presença de Jesus, Cafarnaum teve a pregação de Jesus, Cafarnaum teve os milagres de Jesus, mas eles não se arrependeram. E Jesus disse, sofrimento maior. Sabe o que significa? Que quantas vezes mais uma pessoa ouve a pregação do Evangelho e fecha o coração, maior o sofrimento dela no inferno. Não é só pelo tamanho dos pecados ou o número dos pecados, mas é a chance que Deus amou sua vida e colocou alguém para falar de Jesus para você, como está usando a minha vida, me colocou agora, eu e você, um na frente do outro, ouvindo a palavra. E se amanhã você vai para a igreja e não toma uma decisão, amanhã alguém bate na sua porta, no ônibus, numa esquina, e você toda vez ouve o Evangelho, ouve e tem a chance de se entregar, e fecha o coração, maior a condenação, maior o sofrimento. Eu digo a você, por favor, Deus não criou o inferno para você. Deus criou o céu para você. E se você quiser o céu, basta você pedir perdão a Deus por aquilo que separa a sua vida do céu, que separa todos os homens do céu, todos nós, nossos pecados. Se você quer isso, ore comigo. Com todo o coração, diga: Jesus Cristo, por favor, vem perdoar meus pecados. Eu me arrependo hoje. Eu quero viver contigo para sempre. Eu me arrependo. Vem me lavar com o sangue derramado na cruz. E entra no meu coração, Jesus, para ser o meu Rei, meu Deus, o meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, eu oro. Amém. Essa oração mudou seu destino. Você vai estar no céu. Pela fé em Jesus. Só na fé em Jesus. Eu tenho que ir. O tempo estourou. Acabou. Amo você. Acesse o site e pegue a mensagem. Fale com todos os seus amigos para aprenderem essa mensagem. Semana que vem estamos juntos. Eu e a apóstola Niara. Shalom. Chegou a sua vez, o milagre vai acontecer. Fé, cura, libertação. O maior milagre não é curar AIDS, nem tuberculose ou qualquer outra doença. É quando Deus salva um